que será que Lloyd Augusto, Souza e Jean Davi têm em comum? Apenas o fato de estarem tacando fogo no parquinho. Os bastidores do Vasco estão pegando fogo e esses 3 jogadores estão envolvidos. Vou contar todos os detalhes para vocês. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante porque transforma o vídeo em um vídeo relevante aqui no YouTube. O YouTube só começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos dependendo da quantidade de like. Então ajuda a gente aí, não paga nada, não custa nada. Deixa seu joinha e vai ajudar demais o canal. E também se você se inscrever no nosso canal, né? Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve. Vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos agora direto para essas notícias aí. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz e está entrando na hora o nosso programa Café do Gigante, seu programa de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã. Olha, começar pelo Jean Davi, cara. O Jean Davi, saiu uma notícia que o Vasco estaria negociando uma rescisão amigável com o Jean Davi, né? Olha, parece que isso não é verdade, o clube desmentiu essa notícia, pelo contrário, o Jean Davi tem contrato com o Vasco de 5 anos e parece que está havendo consultas do mercado sul-americano pelo Jean Davi, ainda mais agora que ele saiu na lista de pré-convocados da seleção do Chile, né? Se ele ficar na lista final do Chile, então vai facilitar ainda mais a negociação do Jean Davi. O Colo-Colo parece estar interessado no Jean Davi, que está pegando é o alto salário. Aqui no Brasil, os salários são muito maiores do que na América do Sul. E aí o Jean Davi não quer trocar um contrato de 5 anos com salário lá em cima por um contrato menor com a diferença que ele vai jogar. O cara prefere ficar sem jogar 5 anos e ganhando uma fábula que ele não vai ganhar em lugar nenhum. Parabéns aos envolvidos. E aí já não é mais gestão 77 Partners, que fazia loucura, né? Quem contratou foi a gestão do Pedrinho, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, que vai ficar preso durante 5 anos, um jogador que ninguém consegue passar ele no mercado, a menos que o Vasco aceite pagar um complemento do salário. Eu acho que já era um bom negócio, já aliviava a folha. Eu não sei quanto dinheiro o Davi ganha, mas deve ser o quê? Uns 400 pau? E aí os caras querem pagar ele 150, 200 mil, pô, paga a diferença. Melhor pagar 200 do que pegar 400. Eu penso assim, mas o Vasco não tem feito esse tipo de política, né? Essa diretoria do Vasco não faz esse tipo de política. Ou leva para pagar o salário inteiro, ou não leva. Não entendo muito bem esse negócio, mas é assim que vem funcionando ultimamente. Então, essa história do Jean Davi, de que vai estar negociando rescisão, não é verdade. Outra história é a questão do Lloyd Augusto, mas para falar do Lloyd Augusto eu vou falar do Souza, porque o Souza foi num podcast, no BarbaCast, né, e depois vocês assistem a entrevista completa lá no BarbaCast. Vou só falar de alguns trechos aqui, 2 trechos que me interessaram aqui para o vídeo de hoje. O primeiro é que ele fala que o Payet, o envolvimento do país com a garota lá, com a Larissa Ferrari, o escândalo que saiu, que quando começou a sair as práticas sexuais do país, o que ele fazia com a Larissa, que a menina denunciou e começou a contar detalhes, que a galera ria dentro do vestiário, né? O pessoal ficava rindo da história, né? E ele falou isso abertamente, a gente ria, achava isso tudo muito engraçado. Claro que ninguém zoava ele, ninguém ria dele no vestiário, mas a gente achava aquilo tudo muito engraçado. A gente respeitava, porque cada um faz o que quer entre 4 paredes, mas que as histórias todas que aconteciam, as preferências dele, a gente achava engraçado e ria, né? Eu acho, a palavra do Souza, eu acho que essa menina, ela quer mídia, o que ela quer é aparecer na mídia. Isso as palavras do Souza. O que aconteceu? Aconteceu que a Larissa Ferrari meteu um BO, boletim de ocorrência contra o Souza, por difamação, calúnia, por não respeitar as dores dela. Cara, tá lá um montão de coisa. Meteu um BO no pastor aí. Tá aí o Souza agora, que é ex-jogador do Vasco, com um BO aí por causa do podcast do que falou. Falou publicamente, a mulher não tá perdoando ninguém. Ela meteu lá um BO no Souza também. Então, cuidado aí, Souza. Pegou pro teu lado. Souza vai ter que responder aí na delegacia sobre as declarações dadas lá no BarbaCast, né? Quando ele falou, ela acha que ele diminuiu ela, não levou a sério, não deu seriedade de respeito ao problema que ela está atravessando, enfim, é direito dela, e ela fez essa reclamação através de um boletim de ocorrência na
polícia. Tá aí o Souza com a história na polícia. E o Souza, no mesmo podcast, falou que o Lloyd é um cara com qualidade, com força, que tem uma certa qualidade que se percebe nos treinos que ele tem que olhar, mas ele é muito doido. Ele falou, olha, o Lloyd é doidinho, cara. E ele gravou esse podcast antes do acontecido do jogo do Vasco Operário. Acho que foi até no mesmo dia à tarde que foi no ar o programa, foi antes do jogo. Ele já falou isso, o Lloyd é muito doidinho, precisa de um psicólogo. Tem que botar um psicólogo em cima com ele ali, porque ele é muito doido, cara. Quem diria, né, que um cara que fez uma live dizendo que se não viesse pro Vasco ia virar bandido em Angola fosse doido? Puxa, ninguém imaginou que seria maluco esse cara. Pô, ninguém imaginou isso. Pô, que surpresa. Deve estar todo mundo muito surpreso. Pô, ele é doidinho mesmo, né? Caramba, que surpresa. O Lloyd é doidinho. Bem, não se fala na multa no Vasco, não vai vazar, vai ser alguma coisa interna. Vai acontecer interna. O Diniz usou de tranquilidade. Tem até uma foto dele no vestiário abraçando o Lloyd. Naquele momento ele não sabia ainda, ele não tinha visto o gesto realmente. Ele abraça o Lloyd, depois ele vai para a entrevista coletiva e fala, não estou sabendo de nada, comecei a escutar agora, vou ver as imagens, vou conversar. Não gostou, parece que o Diniz não gostou do que viu, já chamou ele para conversar, mas o assunto vai ser tratado internamente. Vai ter uma punição, vai ter uma multa, mas vai ser tratado internamente entre o Diniz, o Lloyd e o grupo de jogadores. Eles vão ficar sabendo da multa, do que aconteceu, por uma questão de disciplina e para a questão também de proteger o atleta, não expor o atleta ao vazamento desse tipo de informação. Mas parece que vai haver mesmo esse tipo de punição. Alguns canais estão trazendo opiniões de psicólogos, etc. e tal, e aí os psicólogos estão dizendo que um cara que veio do futebol angolano, um jogador de Angola, que tem que ter acolhimento. As palavras dos psicólogos é essa, olha, eu acho tudo muito bonito, acho bacana, acho que tem que realmente fazer tudo possível pelo ser humano, mas vou falar um negócio para você, ele é um jogador profissional. E quando você é um profissional, você precisa manter uma conduta profissional. Se você tem problemas, distúrbios, transtornos mentais, você tem que procurar ajuda. E a empresa pode até te ajudar, mas isso não pode afetar o seu trabalho, não pode afetar a sua conduta profissional. Se os seus transtornos psicológicos começam a afetar a sua conduta profissional, você tem que ser afastado do trabalho. É assim que funciona em qualquer empresa no mundo. O Vasco não pode ser diferente. Se ele tem transtorno e ele precisa ser tratado e cuidado, ok, mas tem que ser afastado. O problema é que é um profissional de alto salário, um cara que ganha 500 mil reais, conforme o Flávio Dias do canal do São Vascaíno revelou, disse que ganha mais de 500 mil reais. Um cara que ganha mais de 500 mil reais está com transtorno psicológico, ele fala essas coisas porque ele tem transtorno psicológico, porque ele está se adaptando ainda. Não, ele faz essas coisas porque ele não tem compromisso profissional, ou então ele realmente tem um transtorno qualquer e ele é meio que perturbado, e aí ele não pode ser profissional de futebol. E aí quem contratou avaliou errado, porque não fizeram uma avaliação psicológica do atleta. Ele já não tinha condições de ser jogador profissional. Eu acho que ele já tinha demonstrado que ele tinha problemas psicológicos naquela live que ele fez. Ele libera, deixa o artista, aquelas maluquices que ele falou, eu vou virar gangster na Angola. Gangster é bandido. Então ele falou um monte de coisa que não tinha muito sentido. Ali a gente já percebeu que ele tinha transtornos psicológicos, né? Mas mesmo assim foram lá e contrataram o cara e pagaram um salário de 500 mil reais a ele. É muito esquisito, tudo isso é muito estranho, isso é muito esquisito. Agora, meu amigo, como dizia minha avó, quem parir Mateus, que o embale. Esse que é o problema do Vasco agora, como se livrar desse problemão do Lloyd, porque ninguém quer no mercado. É um jogador que nunca teve uma transferência financeira, sempre foi transferido de graça, ninguém nunca pagou um centavo pelo Lloyd, só o Vasco. E foi lá e pagou 2,5 milhões pelo Lloyd, podendo chegar a 3 se ele bater algumas metas. Ele parece ser um jogador que tem uma certa habilidade, que sabe jogar, mas ele é muito desconectado, descompromissado com o time. Ele não marca, ele não volta, ele fica desligado no jogo, ele tem uma ideia de que ele tem um futebol espetacular, ele tenta jogadas que ele não tem habilidade para fazer, ele tentou um elástico e errou ridiculamente. Você faz aquilo numa pelada. No jogo profissional você não pode fazer aquela besteira que ele fez, mas de qualquer maneira ele deu um bom chute, ele deu um bom cruzamento, ele conseguiu dar um passe pro Verratti, botou o Verratti na cara do gol. Ele tem as suas virtudes, mas isso não quer dizer que ele pode ser jogador profissional do Vasco. Tá falado? Galera, é isso.
Pedir para que você novamente não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal, pedir para que, se você puder dar aquela moral para a gente, se torne membro do canal Gigante Vascaíno. Tem um botão aqui embaixo, ó, seja membro. Você clica ali, faz seu cadastro, a gestão é toda do YouTube, você recebe na hora uma série de benefícios, entre eles participar do grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Vem fazer parte dessa resenha diária lá no WhatsApp. Tá falado? Fique com Deus, mais tarde tem vídeo aqui no canal. Um grande abraço, tamo junto. Tchau.